Então, beleza, entendemos tudo sobre dispersão de dados, sobre amostra, é, sobre simetria, né? Sobre assimetria. Então, a partir de agora, a gente vai usar isso aqui num cenário prático. A gente vai examinar um paper de um autor que, honestamente, é meia boca, mas os coautores são ótimos. De onde a gente vai tirar quase todos os exemplos necessários para poder entender bem o que é um desfecho e o que são as medidas de associação. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Ó, esse trabalho é um trabalho que a gente publicou sobre queimaduras, especificamente sobre o uso de uma substância chamada de bromelaína, que é um derivado do abacaxi, para tratar uma queimadura. Então, eu quero que você pense o seguinte: quando você queima, aquela queimadura ela forma uma escara e a gente precisa debridar essa escara. Existem maneiras cirúrgicas e não cirúrgicas de debridamento de escara. Uma maneira não cirúrgica é o uso dessa substância chamada de bromelaína, que é tipo é uma enzima que tem dentro do caule do abacaxi que dissolve tecidos mortos, tá? E o nosso estudo ele quis comparar. Será que se eu usar bromelaína é melhor do que eu operar esse paciente? Foi basicamente isso, tá bom? Então, vamos usar o que você já aprendeu, o que você já sabe da aula 1. Vamos fazer uma picot desse trabalho. Quem que é a população de estudo? Eu vou te dar um tempinho, dá um pause na tela e tenta escrever você a picot desse trabalho, tá? Então vamos lá. Confiando que você fez, hein? P, população. Queimaduras profundas. Então, pacientes que sofreram queimaduras profundas. Qual que é a intervenção desse trabalho? Bromelaína. Que é esse gelzinho que eu comentei com vocês. Quem que é o controle? Aqui a gente chamou de standard of care, porque não era necessariamente cirúrgico, mas assim, vamos colocar aqui debridamento cirúrgico. Porque a gente aqui está analisando só o abstract, né? O que é o O? São os outcomes, né? Os desfechos. Então, o que a gente avaliou aqui? Tempo para remover a escara. O tempo como ΔT para remover a escara. A gente avaliou risco de excisão cirúrgica. Ou seja, risco de eu usar a bromelaína e ainda assim ter que ir para a cirurgia. A gente avaliou necessidade de enxerto. A gente avaliou tempo de fechamento de ferida, o MVSS, né, que é uma escala de aparência de cicatriz. Então, assim, quanto maior, pior a cicatriz. O tipo de estudo que a gente fez aqui foi uma meta-análise e o tempo de follow-up não tinha como vocês saberem só por isso daqui, só pelo abstract, porque o abstract geralmente é bem pequeno, mas no estudo a gente incluiu até 24 meses de follow-up. Beleza. Então, fizemos a picot, você já viu que você consegue formular uma picot. Tranquilo. Mas a partir desse estudo aqui, a gente vai analisar o que é um desfecho. Desfecho nada mais é do que o resultado do nosso estudo. Então, assim, o que você quer saber do estudo? Isso é o outcome, o desfecho, né? Então, eles podem ser divididos em contínuos ou binários. Então, vamos lá. Tipos de desfecho. Eles podem ser contínuos ou binários. Vou começar pelo binário, que é mais fácil. Binário é 0 ou 1, é sim ou não. Tudo que você conseguir responder com sim ou não é binário. Por exemplo, morreu ou não morreu. Simples. Nesse caso desse estudo específico nosso, dois outcomes aqui foram binários. Quais são eles? Para pensar aí. Incidência de enxerto, porque ou teve ou não teve, e risco de excisão cirúrgica, porque ou o paciente fez a excisão cirúrgica ou não fez a excisão cirúrgica. Simples assim, desfecho binário. Então, eu vou escrever assim, 0 ou 1. Então, só tem dois tipos de resposta. O que é um desfecho contínuo? É o que não tem só dois tipos de resposta, que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Por exemplo, o tempo para remover a escara. Eu posso demorar 30 segundos, eu posso demorar 1h30, eu posso demorar 5 horas. Deu para entender? Então tem uma escala, é contínuo, tipo peso, por exemplo, tipo pressão arterial.
basicamente é contínuo. Mas no estudo que a gente te apresentou aqui agora, nesse estudo que a gente fez, quais são os desfechos contínuos? Para pensar aí. Olha só, então vamos lá, resposta, hein? Tempo para remover a escara, tempo de fechamento de ferida, MVSS, que é aquela escala Modify, Vancouver Scar Scale, que é a de aparência da queimadura, da cicatriz. Esses são desfechos contínuos, tá bom? Então eu vou escrever aqui, escala, peso, enfim. Tranquilo. Então a gente entendeu o tipo de variável, ou seja, a gente entendeu o tipo de desfecho. E por que a gente está fazendo isso? Porque é necessário saber se uma variável é contínua ou ela é binária para a gente pegar a medida de associação que serve para a gente analisar esses dados. Então vamos lá. O nome, medida de associação. Você acha que serve para quê? Para associar. Mas para associar o quê? Os grupos entre si. Eu quero que você pense um estudo científico como intervenção versus controle nesse cenário. Como que eu vou relacionar os dados que eu achei na intervenção? Porque no final das contas, o que eu achei? Eu achei assim, ó. Dos 400 pacientes analisados que tiveram queimaduras e usaram bromelaína, 20 precisaram de enxerto. Dos outros 400 que não usaram bromelaína, que fizeram o tratamento, vou colocar aqui, standard, né, que foi o tratamento padrão daquele serviço, 80 precisaram de enxerto. O que eu tenho aqui? Eu tenho os dados do grupo bromelaína e os dados do grupo enxerto. Mas eles não conversam entre si. Eu preciso que eles associem, que eles se associem. Então aqui eu tenho o risco de enxerto, por exemplo. O risco de enxerto no grupo bromelaína foi 20 sobre 400. Aí você vai simplificar isso aqui, dá 2 sobre 40, que também dá 1 sobre 20, que dá, adivinha, 5%. Concordam? Aqui, 80 sobre 400, aí cancela, cancela, 1 sobre 5, que dá 20%. Ou seja, esse daqui é o risco de enxerto no grupo Standard of Care. E aqui é o risco de enxerto no grupo bromelaína. E aí, como que eu associo esses dados? Ainda, Lucas, não deu certo, não associou. Simples, eu posso fazer o Risk Ratio. Você concorda que aqui eu calculei o risco? Primeiro, como que eu calculo o risco? Risco nada mais é do que o número de eventos sobre o número total. O número de pessoas que poderiam ter esse evento. Então, vamos lá. Qual que é o número de pessoas, qual o número total de pessoas no grupo bromelaína? Os 400, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Qual que é o número de pessoas que tiveram o evento, que foi o enxerto? Foram 20. Coloquei aqui, ó. E aí eu fiz essa conta, eu cheguei na conclusão que o risco do paciente que usou bromelaína ter um enxerto foi de 5%, 1 sobre 20. Beleza? Show. Então vamos lá, a gente chegou nessa conclusão, 5%. Aí eu fiz a mesma coisa para o grupo Standard of Care. Ou seja, 80, que foi o número de pessoas que precisou do enxerto, sobre 400, que é o número de pessoas que poderiam ter precisado de enxerto. E aí chegou nessa conclusão de 1/5 é 20%. Isso é risco. Agora, e o risco relativo? O nome relativo já nos mostra que a gente vai usar um em relação ao outro. Então, vou até escrever aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Risco bromelaína e o risco standard. Ó, o risco bromelaína foi de 5%. O risco standard foi 20%. Aí você, mais safo de matemática, você pode simplesmente olhar para mim e falar aqui, Lucas, mas eu posso falar que o risco da bromelaína, o risco do standard foi 4 vezes o risco da bromelaína. Pode falar. Ou eu posso falar que o risco bromelaína foi 1/4 do risco standard, pode também. Mas por convenção, a gente faz assim, ó, risk ratio, que é a razão de riscos, é sempre do grupo intervenção,
Então, aqui no caso seria o risco bromelaína sobre o risco controle, que no caso seria o standard. Tá vendo a importância de você fazer uma picot bem feita? Você vai precisar de saber quem que é a intervenção, quem que é o controle. Então aqui, ó, nesse caso seria o risk ratio de 5 sobre 20. Ou seja, risk ratio de 0,25. Show? O que isso aqui significa? Isso significa que a cada um paciente que desenvolveu, que teve a necessidade de ter enxerto no grupo controle, 0,25 pacientes tiveram a necessidade de ter enxerto no grupo intervenção. Ou seja, o risk ratio aqui é menor do que 1. Ou seja, favorece o grupo intervenção. Por quê? Porque se a razão de risco fosse maior do que 1, não favoreceria a intervenção, favoreceria o controle. Isso é bom você pensar, isso é bom para você poder ter um raciocínio em cima disso, tá? Eu espero que tenha dado para compreender. Uma outra forma de falar seria o inverso, né? Você poderia falar assim, o grupo standard ou o grupo padrão do tratamento padrão tem 4 vezes mais risco do que o risco da bromelaína. Tá correto também, só que é uma convenção a gente fazer o risk ratio, risco da intervenção sobre o risco do controle. E aí eu quero que você faça o seguinte, quando você bata o olho num risk ratio de 0,25, você entenda que o risco da intervenção ele é 1/4 ou ele é 25% o risco do grupo controle. Show? Então essa é a primeira medida de associação que a gente usa, risk ratio. Outra medida, a gente chama odds, o pessoal que aposta e adora odds, né? O que acontece? Odds é uma outra maneira de medir. Como que a gente... Primeiro eu ensinei você a calcular risco, número de eventos sobre o número total de pessoas. Agora eu quero ensinar você a calcular odds, ou calcular chance. Como é que a gente calcula isso? Isso é o número de eventos sobre o número de não eventos. Vou usar dado aqui para ficar mais claro. Qual que é a chance ou odds de cair o número 6 em um dado? É 1 sobre 5. Por quê? Porque existe uma chance nos 6 lados do dado, existe uma chance de cair o número 6. Mas existem 5 não 6. Deu para entender? Então eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 possibilidades de não ser o 6. É assim que se calcula odds. Vocês vão reparar que o odds é sempre melhor do que o risco. Ah, Lucas, mas parece que está errado calcular odds. Beleza, mas é um propósito diferente. Vou te dar um exemplo concreto no que a gente usa odds e não risco. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais usar risco. Eu acho que é muito mais intuitivo. Mas em estudo caso-controle, que você já parte do desfecho, ou seja, o paciente já tem o problema, o paciente já é hipertenso. Como é que eu vou calcular o risco dele desenvolver hipertensão se ele já é hipertenso? Não dá, porque o risco não existe ali, porque ele já desenvolveu. Então a gente calcula a odds nesse cenário. E aí, você entendeu que a odds se calcula dessa maneira, sobre o número de eventos, sobre o número de não eventos. E aí agora a gente faz o odds ratio, ou OR, que nada mais é também do que a mesma coisa. A gente faz o odds no grupo intervenção sobre o odds no grupo controle, e aí você chega a um resultado. O que eu quero te mostrar também é o seguinte, tanto o risk ratio quanto o odds ratio, eles existem o valor nulo deles, ou seja, onde a intervenção foi igual ao controle. E qual que é esse valor? É o número 1. Por quê? Porque se for igual a 1, o risco no numerador é igual ao risco do denominador, ou seja, a intervenção não fez nenhuma diferença para esse desfecho específico. O odds no numerador é o mesmo que o odds do denominador, então não fez nenhuma diferença no desfecho específico. Beleza? Então, risco relativo, odds ratio, são coisas que a gente usa para desfecho binário, teve ou não teve, tá? Agora, e como que a gente avalia os desfechos que são contínuos? A gente vai avaliar através da diferença de médias, ou mean difference, ou standard mean difference. O que é mean difference? Diferença de médias. Então, como que a gente chega nisso? Primeira coisa, a gente chega na média. Eu posso olhar, por exemplo, o tempo de internação em dias.
Só para ficar mais claro, de uma amostra de 5 pacientes num grupo e 5 pacientes no outro grupo. Vamos dar o exemplo hipotético de que esse foi um desfecho avaliado pela meta que a gente analisou da bromelaína. Então aqui, ó, grupo Bromem e grupo Standard. Vamos supor que sejam 5 pacientes na bromelaína e 5 pacientes no Standard. O primeiro paciente que usou bromelaína ficou internado 2 dias. O segundo, 3, 2, 3 de novo, 3. Aqui ficou 5, 4, 1, 9, 10. Foi? Então aqui a gente tem esses dados. Isso aqui em dias, tá? De internação. Aqui eu tenho 5 mais 7, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. Aqui eu tenho 13. 13 dividido por 5. Aqui eu tenho 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Aqui eu tenho 29. Isso. Dividido por 5. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Aqui eu fiz a média do tempo de internação do grupo bromelaína. E aqui eu fiz a média do tempo de internação do grupo Standard of Care. Beleza? 13 dividido por 5... 2,6 eu acho, mas eu vou até abrir a calculadora aqui para checar e não passar vergonha. Isso, 2,6. E 29 dividido por 5. 5,8. Isso, 5,8. Então, o que eu chego nessa conclusão? Eu chego na conclusão que a média do grupo bromelaína foi 2,6 dias. A média do grupo Standard foi 5,8 dias. Beleza? Então, perceba aqui que existe a média do grupo bromelaína é muito menor, ou seja, o paciente fica bem menos dias internados, obviamente. Mas como que eu calculo a diferença de médias? Olha só, era 2,6 menos 5,8. Isso vai dar menos 3,2. Simples assim. Muito simples, é você pegar a amostra, fazer a média de cada grupo e depois subtrair um do outro. Isso é a diferença de médias. Aqui, a partir daqui, desse momento, um grupo conversa com o outro. Porque antes eu não conversava, eu só sabia assim, bromelaína. O grupo bromelaína teve uma média de 2,6 dias de internação. O grupo Standard of Care teve uma média de 5,8 dias de internação. Tá bem, o que eu faço com esse dado? Agora eu estou associando, medida de associação. Eu faço a média, ou a mean difference, né? A diferença de médias entre um grupo e outro. Então eu sei que o grupo intervenção diminuiu em 3,2 dias a internação. Olha só, agora os dados conversam. Beleza, e o Standard Mean Difference, Lucas? Standard Mean Difference a gente vai usar o SMD, Standard Mean Difference, quando eu tenho dados que são contínuos, mas eles usam escalas diferentes. Por exemplo, o MVSS, que é uma escala Modified Vancouver Scar Scale, que é para ver a aparência da cicatriz, da queimadura. Então, vamos supor que ela vai de 0 a 10 aqui, para facilitar um pouco o entendimento. Mas aí existe uma escala de um cara lá de, sei lá, do Rio de Janeiro. Aí vai se chamar, sei lá, Escala do Rio de Queimaduras, RQ. Essa escala que o cara inventou vai de 0 a 5. Pô, aí você pode parar, mas elas medem a mesma coisa, que é a aparência da queimadura. Beleza, mas são escalas diferentes, beleza, não tem problema. Aí você vai usar o Standard Mean Difference. Aí é o computador que vai fazer essa conta para você. Eu só tô te mostrando que existe o Standard Mean Difference para quando você bater o olho no trabalho e ver lá SMD, você não ficar boiando e não saber o que é. Agora, quando você olhar SMD, você vai olhar e falar, pô, eu sei que é um desfecho contínuo, porque está medido em Mean Difference, e provavelmente ele usou o Standard porque tem diferentes escalas que ele está medindo aqui. Então pode ser inclusive uma fonte de discussão desse estudo. Será que essas escalas são mesmo compatíveis entre si? Beleza? Então eu quero que você pense um pouquinho mais, um pouquinho além. Tá? Então, de novo, recapitulando. Risk Ratio, Odds Ratio são usados para variáveis binárias. Mean Difference e Standard Mean Difference são para variáveis contínuas. Show! Lucas, falou.
e não me explicou sobre o p-valor. Você está me enganando. Calma, é agora, exatamente agora, que você vai aprender o que é o p-valor, tá? Então vamos lá. A gente conversou sobre a Picot, a gente conversou sobre o grupo intervenção, sobre o grupo controle, a gente conversou sobre o que é o risco de um determinado grupo, para poder correlacionar os dois, fazer aquela medida de associação com risk ratio, odds ratio, com mean difference, com standard mean difference, beleza. Mas agora o que realmente importa, para que a pesquisa científica é feita? Primeira aula, pesquisa científica é feita para poder descobrir qual é a verdade absoluta. Para a gente descobrir qual é a verdade absoluta e fazer a diferença na vida do seu paciente, a gente precisa fazer inferência estatística. E o que é fazer a inferência estatística? Mexer com seus dados e levar eles para o mundo real. Como que a sua amostra se comportaria no mundo real? E é aí que a gente faz essa inferência. De novo, a gente faz a inferência usando da amostra, fazendo a amostra, extrapolando dados da amostra para a população. Primeiro conceito, hipótese nula. O que é a hipótese nula? É a gente assumir que no mundo real não existe diferença entre intervenção e controle. Então a gente vai assumir, para a hipótese nula, a gente vai assumir que intervenção e controle são iguais. No nosso exemplo aqui da bromelaína foi o quê? Foi o uso da bromelaína contra o debridamento cirúrgico são iguais, não muda nada um para o outro. Tanto faz o médico escolher ou a bromelaína ou o debridamento cirúrgico. Essa é a hipótese nula. E o que é o p-valor? O p-valor nada mais é, primeiro eu vou falar a definição clássica do p-valor, tá? O p-valor é, dado que a hipótese nula é verdade, o p-valor é a chance do seu resultado da amostra ter sido encontrado ao acaso. Isso é a definição formal do p-valor. Qual que é a definição que eu adoto para o p-valor? É a chance da hipótese nula estar certa. Tá? Por que a gente quer um p-valor menor do que 0,05? Porque a gente definiu na ciência, isso foi definido na ciência, que quando existe uma chance da hipótese nula ser verdadeira menor do que 5%, a gente pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, é altamente improvável que a hipótese nula seja verdadeira. Então, a partir de agora, para você poder entender o p-valor da melhor maneira possível, eu vou trazer para vocês um print do trabalho da bromelaína, inclusive, que está falando sobre a incidência de enxerto nos grupos. Repara bem, esse gráfico aqui é um gráfico de uma meta-análise que a gente faz. Vou ensinar vocês a fazerem também, mais para frente no curso. Então vamos lá, aqui é o grupo bromelaína, aqui é o grupo Standard of Care, que seria o grupo da cirurgia. Então vamos lá, a gente comentou na aula passada que uma meta-análise nada mais é do que a síntese de vários resultados de estudos diferentes, para poder aumentar o N de pacientes, correto? Então vamos lá, olha aqui, repara bem, para esse desfecho, que é a incidência de enxerto, a gente usou 4 estudos. Então tem 4 estudos que eu avaliei e eu fiz a estatística desse desfecho. Então existe o estudo Schultz 1, o Schultz 2, o Rosenberg, o Corzine. E aí a gente vai ver o seguinte, cada um deles tem um grupo, tá vendo? Então existe o grupo bromelaína, existe o grupo Standard of Care e aqui o risco relativo de cada um dos trabalhos. Então vamos por partes. Primeiro eu vou te apresentar, esse aqui é o chamado gráfico da floresta, ou forest plot, né? Que a gente monta numa meta-análise. Nesse ponto aqui já ficou claro que são os estudos. Nessa parte aqui de evento significa o número que aconteceu de evento e o número total para o grupo bromelaína. Então eu sei que no estudo Schultz 2017-1, o grupo bromelaína teve 3 eventos de enxerto, num total de 20 pacientes que usaram bromelaína. No grupo
No grupo da cirurgia, eu tive 19 eventos, ou seja, 19 das 20 pessoas no total que fizeram cirurgia, né, excisão por cirurgia, 19 precisaram de enxerto, enquanto só 3 das de 20 de bromelaína fizeram o uso do enxerto. Então, isso me deu um risk ratio, uma razão de risco de 0,16. Eu acho muito interessante você que está em casa agora tentar fazer essa conta na mão para você ver se você realmente entendeu esse conceito. Porque aí você vai fazer, então, agora eu vou te dar o gabarito. Você vai fazer 3 sobre 20 dividido por 19 sobre 20. Você vai chegar nessa conta. Ou seja, é o risk ratio. E aqui, esse 95 CI significa o intervalo de confiança 95%. O que isso significa? Que na população geral, isso aqui eu já inferi, tá? Eu estou inferindo o resultado dessa amostra do estudo Schultz para a população geral. Então, na população geral, é esperado com 95% de certeza que o risk ratio seja de 0,06 a 0,45. O que isso aqui me diz? Isso me diz com 95% de certeza que se eu aplicar bromelaína na população de queimados geral, o melhor resultado que eu vou ter de não precisar de enxerto é 0,06, enquanto o pior resultado seria 0,45. Ou seja, na pior das hipóteses, que é essa aqui de 0,45, seguindo esse estudo, o meu paciente que usar bromelaína, ele tem pelo menos da metade de chance de evoluir para a necessidade de usar um enxerto. Um pouco complexo, dá uma pausa, tenta raciocinar sobre tudo isso que a gente vai seguir à frente. Eu estou fazendo uma análise bem detalhada de cada ponto, tá? Então, a gente fez isso para o estudo Schultz 1 e serve para todos os outros, ó. Se eu fizer isso para o Schultz 2, eu vejo que 2 pacientes precisaram de enxerto, enquanto 13 foram tratados com bromelaína, enquanto 10 precisaram de enxerto, enquanto 13 foram tratados com cirurgia. Aí a mesma coisa no de baixo, 9 para 49, 14 para 42. E aqui no final a gente vê o total. Então, o total da minha análise, né, da análise que a gente fez, foi que 23 pacientes que usaram bromelaína precisaram de evoluir para o enxerto, num total de 94 que usaram bromelaína, enquanto 53 que fizeram cirurgia precisaram de enxerto, para um total de 87 que fizeram cirurgia. Então, esse é o nosso total. E aí entra a beleza, porque a nossa meta-análise, né, ela faz a nossa própria análise. E a nossa própria análise estima o quê? Um risco relativo de 0,40. Repara para você ver de novo a importância da meta-análise. Olha só, o estudo isolado Schultz 1, ele deu um risco relativo de 0,16, o que parece ser algo que superestimou o efeito da bromelaína. Ela é boa, mas nem tanto. 0,20, o Schultz 2 também, parece ter superestimado. Enquanto se você olhar o Rosenberg e o Corzine aí, eles deram um risco muito mais alto do que a gente achou. Então, a meta-análise serve para poder ponderar essa situação, tá? Para a gente finalizar... Não, mentira, ainda falta um ponto. A gente ainda vai discutir esse intervalo de confiança. Eu quero que vocês reparem aqui, ó, que 95% de intervalo de confiança. A medida de associação que a gente usou foi aqui, ó, risk ratio. O que é um risco relativo nulo? Ou seja, para não dar diferença entre um grupo e outro. A gente já falou sobre isso. Risco relativo nulo é o número 1. Repara para vocês verem aqui, ó, que nesse estudo Rosenberg e no último estudo, o intervalo de confiança passou pelo 1. Ou seja, vamos analisar o último estudo aqui, 0,6 de risco relativo, de mínimo de risco relativo, e no máximo do risco relativo foi para 1,36. Ou seja, esse intervalo passou pelo 1. Pela medida de associação nula, pelo 1. Ou seja, esse estudo não achou significância estatística. Por quê? Porque no mundo ideal, com 95% de certeza, esse estudo me mostrou que ele passou pela medida de efeito 1. Então ele não deu certeza se é bom ou se é ruim. Entendeu? A mesma coisa aconteceu no Rosenberg, ó, de 0,27 a 1,14. Passou pela medida de efeito 1. E aí a gente vê aqui, ó, que a medida 1 é esse gráfico aqui, ó, a medida nula de efeito. É esse traço aqui. E a gente vê que esse intervalo de confiança tocou no 1. E esse também tocou no 1. Mas olha para vocês verem que curioso. A nossa meta-análise é esse diamantinho. Aqui, ó. Reparem para vocês verem. Ele não toca no 1. Como é que eu tenho certeza disso?
Aqui, ó, o nosso máximo é 0,93. Ou seja, a conclusão da nossa meta-análise é, com 95% de certeza, os nossos achados indicam que a gente pode inferir os nossos achados para a população geral com 95% de certeza, onde, no melhor dos cenários, o risco relativo é de 0,18, ou seja, um risco relativo muito baixinho para poder evoluir para enxerto, mas no pior dos cenários, ele ainda é melhor do que o 1. Ele é abaixo de 1, ele é 0,93. E aí, ele é estatisticamente significativo. Beleza? Então, IC, intervalo de confiança. A gente explicou aqui tudo bonitinho, falou da inferência. O intervalo de confiança, ele olha para a população, ele pega o seu resultado da amostra e ele generaliza para a população do mundo com essa questão. Olha só, pessoal, só para finalizar aqui, ficou faltando a última parte, que é a parte do P-valor aqui, ó. P-valor que a gente mesmo discutiu. A nossa meta-análise achou esse resultado de P-valor de 0,03. O que isso significa? Significa que, dado a hipótese nula verdadeira, ou seja, se não houvesse diferença, se no mundo real não houvesse diferença entre usar bromelaína e fazer o tratamento cirúrgico, existiria uma chance de 3% de que os nossos resultados fossem ao acaso, ou seja, que os nossos resultados não fossem de fato devido a uma diferença. Então, como essa chance ela é menor do que 5%, é muito plausível para nós descartarmos a hipótese nula. Portanto, a gente fala que o nosso resultado teve sim significância estatística. E assim a gente termina essa aula super densa, super difícil, eu entendo, eu compreendo. Agradeço a companhia de vocês até aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, não tem problema, comentem aqui embaixo. Vocês têm meu WhatsApp e tudo mais, vocês podem mandar mensagem, fiquem à vontade. Até semana que vem, pessoal, foi um prazer tê-los vocês aqui. Valeu!